Nosso povo querido, tudo bem? Estamos na semana, dos namorados. Começamos a nossa segunda-feira com o Dia dos Namorados, um dia muito importante, esperado para quem não tem, e animado para quem já o tem, principalmente um renovo para os casados, que às vezes param de ter essa parte tão importante do se relacionar como namorados, do beijo, do carinho, do momento a sós, para quem já tem filhos, Infelizmente a gente tem muitos casais que ao ter filhos esquecem um do outro, esquece da necessidade de estarem a sós, de namorarem como no início, para que esse relacionamento realmente permaneça e tenha algo em comum quando os filhos partirem, Mas se a gente só deixa para fazer isso lá, realmente a gente vai precisar novamente se conhecer, Mas se a gente continua nesse caminho de namoro, de tempo junto, de se relacionar um com outros a sós, Com certeza quando chegar os dias que os nossos filhos cumprem o seu propósito e vão seguir as suas famílias ou seus propósitos, a gente vai continuar conectado, vai ser muito mais fácil, Agora, senão, a gente vai precisar se conhecer de novo, se readaptar de novo, porque viveu para os filhos, e não esquecer um do outro, infelizmente. Mas esse não é o foco aqui, nesse vídeo, nessa palavra, que o Senhor falou comigo em relacionado aos Dias dos Namorados. Foi realmente para deixar uma palavra em relação ao relacionamento para aqueles que ainda estão o buscando, como eu já estive por muitos anos, Fui reencontrar o meu esposo com 35 para 36 anos, Então a gente sabe como que é a espera, E algo que eu sempre comento com quem eu converso, que já numa idade assim, conhecer a Cristo já adulto, ou separou, ou ficou viúvo, Tá pensando em recomeçar e não sabe como, ou passou por um rompimento recentemente, também não sabe como recomeçar, não sabe se apela, para a parte das nossas amizades que dizem que sai, vai conhecer pessoas, usa rede social, vai falar com pessoas, vai falar com gente, vai dar uma chance para si mesmo, vai dar uma curtida, ficou tanto tempo preso. Ou se você realmente parte, pelo encontro, de ficar com Deus, de realmente se conectar com o Senhor para depois pensar em outra coisa, Se desligar dessa ideia e deixar Deus fazer, a gente fica, nessa balança quando já somos adultos, Diferente de quem realmente está simplesmente amadurecendo para essa idade, abrindo seus olhos para essa questão do relacionamento, dos que são novos estão transicionando para a juventude, Porque, claro, hoje em dia a gente sabe que desde a pré-adolescência, se deixar, já há crianças envolvidas, porque a sexualização das crianças está muito forte, infelizmente, mas para nós em Cristo, a gente sabe que esse não é o foco da nossa mente, Não é algo que nós devemos nos ocupar até a nossa juventude, para a nossa fase adulta. É claro que só Deus sabe quando Ele vai trazer alguém para nós, mas a gente sabe que quanto mais a gente tiver em Deus, para que a pessoa nos encontre nele, melhor será. Que era algo que sempre falavam para mim, Meu pai, que na fé inclusive, o pai Carlos sempre falava assim, esteja tão em Deus que a pessoa te encontre lá dentro dele, Então, isso sempre foi algo que marcou a minha vida. E realmente, quando eu estava no meu melhor momento em Deus, meu momento mais firmada nele, porque todas as minhas estruturas foram abaladas e tudo à minha volta foi... todo o apego que eu tinha foi... Eu passei por um desprendimento total de qualquer coisa daqui. Foi onde realmente eu acabei conhecendo, reencontrando meu esposo, que já era uma pessoa que eu conhecia, Por isso que eu falo que para você que tá querendo, buscando conhecer alguém, porque conheceu Cristo agora, ou já conhece a Cristo há muitos anos, mas passou por um rompimento ou por uma perda agora, ou você que é jovem e tá pensando nisso agora, ou tá se vendo assim, numa encruzilhada, num embate assim, Poxa, a escola, os amigos estão... As necessidades estão batendo tão forte dentro de mim que eu não sei se eu vou aguentar, eu vou acabar me relacionando com alguém de qualquer jeito mesmo, e depois eu vejo que tá. Um conselho primordial que eu gostaria de dar para você que está nessa fase inicial, principalmente, é que tudo que você
resolver abrir mão nessa fase agora, né, para fazer conforme o mundo faz, saiba que serão apenas cicatrizes que você vai ter e você não gostaria de ter. Coisas que você gostaria de ter evitado, poderia ter evitado e não evitou. Porque deu mais voz para o barulho desse mundo e para as amizades e para as redes sociais e para todas as necessidades do que para a voz do Senhor. Por isso que em todas as fases da nossa vida, a gente precisa estar muito mais atento à voz do Senhor. E como que eu fico sensível à voz do Senhor? Através do jejum, negando coisas que eu gosto para ouvir a palavra de Deus, para ter um tempo de comunhão com Ele, mais do que as demais coisas. Com a oração no nosso secreto, com o nosso devocional antes de qualquer coisa, né? Com a leitura da palavra, conhecendo o que Ele fala a meu respeito, o que Ele espera de mim, para saber então como agir, o que me portar e o que focar para seguir a minha vida. Então, se a gente deixa e depois vê, né? Se a gente cede ao impulso da cultura desse século, a gente só carrega, né? Acumula cicatrizes de coisas que a gente não gostaria de precisar lembrar e ter vivido e ter passado. São acúmulos e acúmulos de arrependimento, de cicatrizes, de marcas que elas não saem mais, porque você fez, você passou por aquilo ali, mas você gostaria infinitamente de uma chance para não fazer, para voltar atrás e fazer tudo diferente. Então não ceda, não faça, foque no Senhor, foque no que Ele tem para ti. Ah, mas todo mundo está fazendo, aquela pressão da escola, eu preciso, lembro que na minha época de escola, né, as meninas naquela necessidade, tu tem que gostar de alguém, todo mundo gosta de alguém. Eu falei, mas eu não gosto, pronto, eu não gosto de ninguém, eu não tô com foco nisso, eu não tô com cabeça para isso, eu não gosto de ninguém, ponto, final. Mas é aquela pressão de tu ter que ser aceito e parecido com todo mundo, coisa que eu não era em todas as áreas que eu tinha esse tipo de coisa, e ficar parecido com os meus amigos, principalmente, não era uma delas. Então eu era muito bem resolvida nisso, mas eu via muitas meninas que cediam, muitos rapazes e mulheres, meninas que cediam nessas questões para se parecerem com os amigos. Não faça. Seja firme com o Senhor, seja firme no Espírito Santo primeiro, que você vai impactar a sua geração e influenciá-la. Se você disser, não, eu tenho algo com Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor, o meu relacionamento é santo, o que eu tenho de mais precioso, que é a minha pureza, eu vou entregar para o Senhor no dia que eu fizer aliança com Ele, que é a pessoa que Ele trouxe para mim. O dia que nós formos um em Cristo, é que eu vou entregar meu bem mais precioso. Isso não é vergonhoso, isso é honra. Isso é coragem de ser diferente, de ser realmente alguém influenciado, né? Um influenciador, uma pessoa que realmente faz a diferença nos dias de hoje, desejo de muitos e ação de poucos. Então, seja a diferença onde você for, né? E para quem já conhece, já tá com mais idade como eu tava, já teve outros relacionamentos, ou perdeu alguém, ou separou, para quem já foi casado um dia, enfim. Saiba que aquilo que o Senhor tem para tua vida, Ele não vai trazer enquanto você tá todo enrolado, envolvido, ou ainda tendo os mesmos comportamentos que você tinha anteriormente de conhecê-lo, né? E de esperar em Deus. Quando você decide esperar em Deus, você precisa de se desconectar verdadeiramente, porque o Espírito Santo habita em você. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, as pessoas não estão vendo seus contatinhos, as pessoas não estão vendo suas mensagens, mas o Espírito Santo que habita em você, ele vê tudo e ele já sabe o que você vai escrever antes de você escrever. Então, ele sabe a intenção do teu coração em estar com aquilo ainda conectado. Então, enquanto você não se desprende totalmente de tudo aquilo que é velho, passado, de todas as práticas e contatos e enrolos que você tinha, o novo do Senhor não vem. Não vem, efetivamente não vem. Eu lembro que eu já tinha feito a limpa nas redes sociais, coisa que eu nunca tive muita paciência com essas coisinhas. Para quem, eu sei que é uma coisa bem natural contatinho, mas eu já nunca tive paciência mesmo. Eu já sempre vira e mexe, eu faço limpa nas minhas redes sociais mesmo. Já fazia antes de conhecer o meu esposo. Mas eu tinha contato às vezes com familiares, né, com pessoas que eu ajudava, que eu tinha uma coisa. Foi algo que o Senhor me cobrou, eu apenas respeitei, falei amém, Senhor, entre agradar o homem e agradar o Senhor, eu prefiro agradar o Senhor, foquei nele, me desprendi de todo o resto mesmo, e o novo do Senhor veio. Por quê? Porque o Senhor precisa saber que você não vai mais olhar para trás. Porque a pessoa que você conhecer, ela pode não confiar em você totalmente, ela pode não te conhecer ainda totalmente, porque a confiança é uma construção, mas ela confia no Deus que ela serve.
E ela, se ela sabe que essa pessoa que veio do Senhor, confiando no Senhor, ela sabe que ela jamais vai olhar para trás, magoá-la ou envergonhá-la, qualquer coisa do tipo. Então, isso é necessário para você conhecer o novo de Deus. Se desprenda hoje, tenha essa atitude radical mesmo na sua vida, sem meio termo, sem enrolinhos, sem justificativas banais para manter algo que o Senhor já te disse que não. Se Ele te livrou desse lugar, efetivamente saia desse lugar. A pessoa que o Senhor tem para ti não está nesse meio. Não, a gente fica calculando possibilidades pelas pessoas que a gente conhece, pela nossa congregação, pode ser esse, pode ser essa, pode ser aquele, porque tá aqui por perto, porque eu já conheci uma vez, porque eu já conversei uma vez, porque eu já tive alguma coisa, porque eu sei que não sei o quê, porque um dia a pessoa já foi cristã, talvez ela volte. A gente fica achando possibilidades justificativas para se enroscar em algo que não é do Senhor. É uma oferta ridícula de Satanás para você, aquele baita daquele ursinho pequenininho perto do que o Senhor tem para ti. Então vaza, deixa para lá, esquece isso aí, bola para frente. Você não é como as demais pessoas, como a tua mãe te dizia, o teu pai celeste também te diz. Você não é todo mundo. Você não precisa estar em cafeteria marcando encontros toda semana para achar alguém. Você não precisa promover encontros para encontrar alguém. Não, você não precisa. Você precisa estar focado e mergulhada no Senhor e no seu propósito sobre a sua vida. E nele a pessoa vai te encontrar. E vocês serão um em Cristo. É isso que você precisa. Ele vai te achar. A mulher virtuosa, a mulher em Deus, ela é achada, encontrada. E é isso que acontece. Você não precisa forçar nada, a pessoa vai vir até você. Eu lembro que eu falava pro Senhor assim, Senhor, se depender de eu ir nos jovens, e olha que os jovens da igreja que eu congregava, né, que eu tenho como família até hoje, ela é muito top até hoje, né, final de semana agora, inclusive, se você não tem compromisso, vai lá na Cena Jovem, que eles vão fazer tem 3 americanos lá desde hoje, quarta, quinta, sexta, quarta e quinta, sexta eles vão fazer o evangelismo fora e sábado eles estarão na Rede Jovem também. E vai ser tremendo, porque eles são proféticos, né? Então vai ser incrível. Para você que foi um dom de cura, essas coisas assim. Então, os jovens lá sempre foi muito top. Só que eu falava pro Senhor, eu não tenho paciência para coisa de jovem, não. Não sou mais essa vibe. Eu sempre fui já muito mais velha do que a minha aparência, né? Então, não dá para mim. Mas eu sentia paz quanto a isso. Eu falava assim, tu não vai encontrar ele nesse lugar, fica em paz, vai dar tudo certo. E assim foi, eu fui trabalhar 12 horas. E a minha amiga, que me conhece bem, então ela não ia me convidar para nenhuma furada, ela me convidou para estar com uns amigos dela que faziam o encontro de solteiros, e foi feito bem no Dia dos Namorados de 2021. Então essa semana fez 2 anos. E eu pensei assim, poxa, a Silvia me conhece bem, né? Ela não ia me convidar para nenhuma furada, então eu vou, porque eu não tenho muita paciência para jovens que mesmo em Cristo têm conversas bobas, né? Então eu fui. Eles foram pro culto desde cedo, eu não lembro agora a hora que foi o culto lá de solteiros, eles foram, eu só fui às 10 da noite, porque eu trabalhei das 10 às 10, trabalhei 12 horas num friozinho de junho, fui de bis até o outro lado da cidade, para encontrá-los, né, só para a parte da pizza, para conversa no final. Então ali eu reencontrei meu esposo estava lá, né? Então, dali a gente começou a conversar, eu fui visitar o estudo da palavra que ele fazia às terças, porque eu sempre amei estudo, né? Sempre quis também um esposo que efetivamente me ensinasse muito da palavra, mais do que eu já sei para mim, né? Mais do que eu já busco. Então, eu encontrei isso nele, foi a primeira coisa que o Espírito Santo testificou no meu coração, e precisou me cutucar para me falar mesmo, porque eu não estava com a cabeça nesse lugar. Não preciso me justificar para ninguém, o Espírito Santo conhece meu coração, então não faço questão de ficar convencendo ninguém, não. Eu tô falando isso como um testemunho, que foi o que o Senhor me falou sobre essa questão de relacionamento para te ajudar. E no caso, depois foi sobre o momento dele de oração, né, que ele compartilhou sobre como que era o momento de oração, que eu sempre quis um cara que fosse muito estudioso e amante da palavra, mas não um cético, porque a palavra em si ela mata, como eu vejo em muitos, infelizmente. Mas uma pessoa quebrantada aos pés do Senhor, que chore na presença do Senhor, que ame a presença e as vidas que o Senhor também ama. E meu esposo compartilhou, e o Espírito Santo me deu a segunda cutucada. E a terceira era a criação de filhos, que eu levo muito a sério, né, em criação diante da palavra, conforme a palavra, porque se você ensina no caminho, ele jamais se desviará dele. E isso são questões de testemunho e disciplina.
né? Que eu vejo que muitos não têm hoje em dia, né? E eu não tolero, para mim, jamais eu aceitaria isso. Então, ele falou sobre educação de filhos também que me impactou. E ele também teve suas experiências, suas confirmações. Deus já tinha me descrevido para ele, literalmente 8 anos antes, nas minhas características físicas, né? Aquilo que ele queria da parte que ele esperava de uma mulher do Senhor, era uma mulher envolvida com o ministério. Eu já fui muito antes, né, de ser qualquer coisa dele ali. Para quem até algumas pessoas estranharam o meu jeito, mas é porque eu entendo que eu estou na casa do Pai, e a casa do Pai também é minha casa, independente da congregação. Eu entendo que a igreja é uma só, né? Então eu sempre me senti muita vontade ali. E aquela sensação de pertencimento também passou a ser ali, né? Na cena eu já me senti só como uma visitante, então foi bem leve a minha transição. E daí teve nossas divergências, porque ele esperava uma pessoa com um temperamento diferente, teve apoio para isso, né? Para as distorções, né? Porque parece que a pessoa manipuladora é só quem fala grosso e não é, né? A gente sabe que Judas beijou, né? Enquanto Pedro era o mais altivo. Então a gente sabe que a manipulação vem de lugares bem diferentes, né? De quem é tão verdadeiro a ponto de falar nesse tipo de jeito que eu falo, né? Então isso foi caindo por terra, porque tudo que é distorcido cai por terra, o Senhor traz a luz, ele sempre, e foi a minha oração ao Senhor, eu falei, Senhor, tu não és um Deus de confusão? Então, se isso não vem da tua parte, realmente remove tudo, vamos começar do zero e vamos seguir em frente. E ele fez em dias, assim, foi algo bem tranquilo, até que ele me viu servindo, né, no culto de casais, e o Senhor falou para ele, o que tu quer mais? Né? Então, ele aceitou, realmente eu vi o olhar dele diferente para mim naquele dia, e assim nós casamos em 6 meses, né? Namoramos um, noivamos outro e casamos no outro. Porque se a gente já sabia o que a gente queria, sendo adultos como somos, né? A gente não precisava ter aquele tempo de corte, efetivamente, porque nós não somos mais crianças nem jovens, né? O jovem precisa muito buscar saber o que ele não quer viver, o que ele não precisa viver. Ele precisa ter experiências daquilo que ele efetivamente não quer passar. Não era o nosso caso, nós sabíamos muito bem por causa das últimas decepções que a gente teve, ele também teve as suas, né? De pessoas que pareciam uma coisa e não eram, então a gente já sabia o que a gente queria, né? A gente estava certo disso, então a gente casou. E o que eu quero dizer com todo esse meu testemunho em relação ao relacionamento? Você precisa eliminar as coisas do seu passado para realmente, efetivamente viver o seu futuro, né? E outra questão é ter prioridades em Cristo. Prioridades não, eu quero loiro, moreno. Não que isso não seja importante. Se é importante para ti, escreve num papel. Coloca num papel mesmo aquilo que é efetivamente importante para ti. Mas para você não errar, para você ter convicção no espírito que aquela pessoa é para ti, coloque prioridades que sejam em Deus, o tipo de homem de Deus que você quer para você, o tipo de companheiro em Deus que você quer para você, o tipo de sacerdote, o tipo de esposo, o tipo de pai dos seus filhos, o tipo de ministro do evangelho que você quer ao seu lado. Que tem o mesmo ministério que você, né? Porque não vai unir um pastor e um evangelista, cada um tem um lado, né? E geralmente une propósitos, né? Então, você tem que estar sensível a essas questões, porque nessas questões não há erro, né? O propósito no reino de cada um é único, individual. Então, você não vai errar se você colocar prioridades em Deus para o Espírito Santo identificar. E ele vai fazer com você como ele fez comigo, tenho certeza, né? Não da mesma forma, mas ele vai testificar as questões em Deus. Então, outra coisa que eu fazia também era muito achar que o que aconteceu com os outros ia acontecer comigo, né? Eu tinha que fazer o que os outros fizeram para fazer comigo. Não, né? Eu tô te colocando estratégias em Deus para que você possa efetivamente ter um relacionamento saudável, estratégias em Deus para você conhecer alguém de forma mais assertiva possível, porque não tem nada pior do que você ter um relacionamento frustrado, principalmente se você chega a casar, né? Quantos casais a gente vê em pé de guerra e é terrível essa situação. Ou casais que depois de anos se separaram, mas desde o início sabiam que estava errado. Então, fique atento aos detalhes, fique atento aos menores dos detalhes desse tempo de se conhecer para conhecer os detalhes, até que você saiba essas prioridades. Deus, não busque, não fique com isso no teu coração, apreensivo, querendo. Mas olha a minha idade, eu ainda quero ter filhos. Mas eu queria ainda realizar isso, eu queria ainda fazer aquilo, eu tô ficando, a minha idade tá chegando. Ei, 90 anos, a Sara teve um filho. Então assim,
Não fique nessa neura. Isso são coisas na tua mente que atrasam o confiar em Deus. Porque quem questiona, desconfia do Senhor. Quem confia, descansa. E se você não consegue chegar ao descanso, ore e seja verdadeiro com o Senhor, que você não está conseguindo confiar nele nessa área. E você realmente ainda acha que precisa dar uma ajudinha para ele, senão não rola. Né? Se você tiver coragem, seja verdadeiro com o Senhor, fale essas coisas para ele. E peça paz de espírito. Peça, Senhor, eu quero confiar em Ti nessa situação. Eu quero descansar em Ti, sabendo que Tu vai prover todos os detalhes. É quando eu menos esperar. É numa fila do mercado, é num caixa eletrônico, é em uma outra igreja. É servindo, limpando o chão num lugar. É pegando um ônibus atrasado. Deus é quem sabe. Entende? Deus é quem sabe. Ele vai fazer chegar até você, porque o que é seu não vai ser de outra pessoa. Ah, mas eu tô interessado no fulaninho que já tem esse cargo e também é da família tal. Ai, meu Deus. Ei, o que é seu vem até você. O que é seu vem até você. Resistência todos nós passamos. Eu passei, inclusive, passo até hoje. Mas o que é seu vem até você. Não se importe, não perca sua paz por essas coisas. Se você confia no Pai que você tem, Ele vai trazer até você. Ele vai te dar, vai vir, entende? Mas você tem que estar no descanso do Senhor. Então, se você faz a limpa da tua vida passada, não tem mais aquelas antigas atitudes, abandona os contatinhos. Não sai com as pessoas do sexo oposto sozinhos, né? Sempre tá com os amigos, sempre tá em lugares com mais pessoas, né? Você não se coloca nesse lugar. Ou se a pessoa que você está conversando quiser te colocar nesse lugar, você já tem a sua resposta. Então são todos cuidados que a gente tem que ter. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. O Senhor não vai lhe dar alguém para te tirar da presença dele, né? Então tem que ter essas ações, tem que vir de você agora. Não vai vir do Senhor, vai vir de você. Você tem que fazer essas ações efetivamente de transformar, de viver uma vida em santidade, para que você colha frutos, né, no Senhor. Senão, nesse teu achismo aí, nessa tua, que ali assim, ó, pode ter certeza que você vai colher coisa bem errada e bem distorcida. Lobo vestido de carneiro, e assim vai. Agora, coloca prioridades em Deus, faz uma lista, seja específica no tipo de homem que você quer ser em Deus, e pense também que para você receber um homem assim, você também precisa ser uma mulher assim. Você também precisa estar em santidade. Não quero cara que fique de contatinho, não quero cara que acesse coisa de rede social, fique aí vendo coisinhas no TikTok. E você? Qual tem sido a sua postura? Você tem dado retorno aos contatinhos só porque eles te mandam mensagem, porque você não gosta de agradar ninguém? E o cara que você quer conhecer, você quer que eles não tenha, né? Que ele não seja, e você? Qual tem sido o seu exemplo? Qual tem sido a tua postura? Deus não vai te tirar, Deus não é hipócrita, nós somos, Deus não é. O Espírito Santo não é. E da mesma forma que ele se entristece com as tuas atitudes, ele vai se entristecer com a atitude dessa pessoa também, então ele não vai trazer ninguém, ele não vai unir ninguém no meio dessa baderna. O Espírito Santo não é um espírito de confusão, ele é santo, separado. E quando nós estamos separados e escondidos nele, na sombra do Altíssimo, buscando intimidade com ele, ele vem e nos conecta àquele que também está como nós, buscando o Senhor. E isso é o relacionamento que você deveria e pode ter no Senhor, se você mudar a sua atitude, se você fizer por onde. Não espere uma loteria se você não julgou. Não espere um mover do Senhor sobre a tua vida se você não orou, se você não tem as prioridades de buscar a presença do Senhor como o seu irmão tem. Não espere querer colher os frutos que o teu irmão colhe se você não semeia o que ele semeia. Isso é incoerente, você sabe que é impossível, entende? Mas não quer dizer que você não pode. Você pode quando começar a ter as suas ações alinhadas com aquilo que o Senhor espera e quer de você, porque Ele realmente quer algo grandioso com você. Mas você precisa fazer sua parte. O que é possível, nós devemos fazer, que é buscar a sua presença, ter Ele como prioridade, honrar e respeitar com os nossos recursos, com o nosso tempo, com a nossa atenção, com as nossas mídias sociais, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com todas as coisas, com a nossa família. O possível nós fazemos, é o impossível que Ele faça. E isso Ele não vai abrir mão, Ele não vai fazer por você aquilo que está à sua disposição para fazer.
E é isso. Espero ter ajudado, espero que você realmente se sinta, entenda, né, que você pode e vai conhecer alguém da forma mais incrível possível, assim, ó, que ninguém nunca viu, que ninguém nunca imaginou, quando você menos espera, por estar mergulhado na presença do Senhor, priorizando o que vem do Senhor. E Ele trará até você aquilo que Ele realmente tem para você. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo de ministério, não importa, se você priorizar Ele, todas as demais coisas Ele traz quando você menos espera. Ai, mas é que a minha amiga levou tantos anos. Ai, é que a minha amiga aconteceu tantos anos. Você é você. A sua história é única. Não se resume aquilo ali. A única coisa que todas nós, todos nós em comum temos que fazer é buscar a presença do Senhor. Homens e mulheres que estão dentro, no centro da presença e buscando mais e mais e mais a presença do Senhor serão achados por Ele, serão encontrados nele, por aqueles que Ele tem para conectar você no seu propósito, amém?